Botafoguense morre de tudo menos de tédio. A arbitragem da FGV devolve poderes políticos a Eagle na SAF Botafogo e declara irregular a nomeação de Durcésio Melo, ex-presidente do clube e agora vinha sendo CEO da SAF. Textor segue afastado, porque essa decisão da arbitral da FGV trouxe de volta a Eagle, né? Mas ela também tornou nula aquela assembleia que rolou em julho do ano passado, que, né, o Textor comandou sem a anuência da Eagle, né, dos sócios, né, que era a Iconic não, a Ares Management, a Iconic é outra parada, a Ares Management, né, que hoje controla lá a Eagle, né, então, junto a Cork Gully, que foi nomeada como uma gestora da Eagle até segunda ordem. E essa assembleia que deixava o Textor, né, como controlador. Tinha aquela decisão judicial, aquela liminar também, que protegia o Textor de ser afastado do cargo no Botafogo, já que ele já havia sido afastado do cargo de controle da Eagle. Mas aquele era mantido por causa da liminar e aquela assembleia. Então, derrubando essa assembleia e essa liminar, né, Textor segue afastado. Eagle volta pro jogo, mas não volta Textor. Volta Eagle com, né, a Ares e a Cork Gully. Então, a assembleia marcada para o dia 14, quinta-feira, ainda está mantida como marcada, não foi cancelada, só que agora não terá só o associativo como poder de voto e decisão. A Ares, a Eagle Futebol, vai sentar à mesa nessa assembleia. E aí, amigão, aguardar atualizações, porque o bicho vai pegar, filho. Mas uma coisa a gente tá vendo e é bem certo: Textor cada vez mais fora do Botafogo. Porque mesmo com o FGV voltando atrás, a decisão deles, eles deram um jeito de manter o Textor longe do Botafogo, derrubando vamos dizer assim, as ações da Assembleia feita um ano atrás e com isso tirando o Textor do jogo. A Ares volta pro jogo, Textor não. E não só isso, né? Eu falei, né, vídeos atrás, que o grande último presente do John Textor pra gente era o transfer ban do nosso digníssimo Santi Rodrigues, né? Mas não, eu vinha falando, ele atrasou a parcela de março, pagou de fevereiro, atrasou de março, ia renegociar e tal, a de abril venceu, já estamos em maio e eu falei, gente, já vai chegar o transfer ban de novo do Almada, porque não foi pago aquele empréstimo canalha que o Textor pegou de 25 milhões de dólares, né? Não foi tudo para pagar o transfer ban do Almada, né? Foi parcelado esse transfer ban, pagou-se a primeira parcela e o resto do dinheiro que foi feito não sabemos, e não pagou-se o total do Almada. E aí atrasou de março, a de abril logicamente também ia atrasar, e o transfer ban voltaria, e voltou. Então agora nós temos ativos, o transfer ban do Juan Cruz, o transfer ban do Santi Rodrigues e o transfer ban do Almada. Só que o do Almada pode gerar perda de pontos do Botafogo no Brasileirão se não pagarmos a dívida em até 90 dias. O Textor vai conseguir rebaixar o Botafogo e vai ter idiota dizendo nos comentários no final do ano que a culpa não foi do Textor. Quem rebaixou o Botafogo foi a Ares, foi a GDA Luma, foi o Associativo, não foi o Textor. Olha aí o Textor aí nos causando possivelmente uma perda de pontos no Brasileirão. Nós estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Se perdemos pontos, pode ser 1 ponto que a gente perca, entra na zona. Valeu, Textor. E você que defende o Textor, muito obrigado. Você é muito botafoguense, porra. Vamos aqui assistir o vídeo. Tem SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, tem ESPN, tem placar aberto, muito pra vocês. E no final do vídeo a gente dá uma pincelada aqui sobre esse assunto, transfer ban do Almada e sobre a decisão da FGV sobre a SAF Botafogo. Bora pro vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, compre aqui nosso YouTube Shop, ó, consolezinho brabo demais, 15 mil jogos de
Game Boy Advance, PlayStation, PSP, Mega Drive, Nintendo 64, Fliperama, Arcade, né? Pô, tem tudo que você pode imaginar de jogo, né? Tem aqui King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, Pokémon, Mario, Sonic, Crash Bandicoot, GTA. Não, tem uma bizarrice, uma coisa incrivelmente grande de jogos, né? Um conteúdo muito legal aqui para vocês. Compre aqui embaixo. Camisa do Botafogo também, original e promoção no Netshoes. Tem muita coisa legal. Tudo tá aqui embaixo eu compro também e uso e indico para vocês. E ajude o canal comprando por aqui, dando comissão pra gente. Bora pro vídeo e depois a gente volta. Bom, foi bom realmente. Bom, pô, mas o resultado foi melhor que o desempenho. Foi. Eu, inclusive, ontem... Se 0 a 0, eu quero 1 a 1. Ei, entra na fila do perdão também, tá? 2. Não, a outra, calma. Essa aqui eu já entrei. O outro espera, né? Não, tá em análise. Tá em análise, tá? Eu só quase fiz a fila que, pô, recebi um vídeo do aniversário do filho do neto. Sabe qual era o tema? Eu vi. Botafogo. Botafogo. Um moleque pequenininho. Ou seja, ninguém mandou o moleque escolher aquele tema, ele quis. Ou seja, o moleque é fogão. Alguém falou, bota Botafogo aí pra ter fila. Mentira. Moleque toquinho de gente com a camisa do fogão, mó escudão atrás. Eu olhei e falei assim, moleque é fogão demais. Criança mexe com o coração. Mexeu. Aí ele foi lá, o neto... E fechou o gol. O neto deve ser xingado até pelo filho, então, né? Para. Quando ele chega em casa, o filho. Pô, pai! Para, Venê. Ele jogou bem ontem. Botafogo conseguiu um empate. Pode rir. Não vou te demitir, não. Para, Venê. Ó, o Botafogo conseguiu empate no finalzinho mesmo do jogo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo foi fora. Na Arena, eu falei mineiro, o Paranaense foi o Caio, ganhou, é o mineiro. Foi lá na Arena MRV. O jogo foi marcado pela despedida do Hulk. E aí tava todo mundo do Atlético Mineiro com a camisa escrito Hulk. Aí o Galo abriu o placar, 22 minutos. Quase que o Matheus podia ter sido expulso. Torci, não pelo Matheus, mas pela expulsão, que sempre dá bom. Mas não foi ninguém expulso. Por isso até que a gente não ganhou. Aí nos acréscimos do segundo tempo, o Arthur Cabral foi lá. Aí, Benê, te falo uma parada rapidinho. Não vou contar, não conta pra ninguém. Eu tava assim, porque não tirou a dúvida. Você e toda a torcida. Mexe no time. Não é possível, caralho. Ó, já que você tá assim, eu vou contar também. Já que é pra contar, eu vou contar. Tava eu e Igor, nosso produtor, falando mal dele no WhatsApp. Aí 1 minuto depois, gol do cara. Que coisa, né, Benê? Pois tá, vocês fazem esses negócios. Ainda bem que eu não faço, né, Igor? Ó, o resultado desse Botafogo aí os dois estavam juntinhos ali, negócio de ponto, de número, fica todo mundo colado. O Vasco que descolou bem, porque venceu. O Botafogo tá em 12º colocado, o Galo em 13º, né? Mas me parece que o mesmo... É um ponto a mais só do Grêmio, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Gente, eu falei pra vocês já, tem umas 4 rodadas. Um tempão que eu não vejo... Aliás, eu não me lembro de ter visto essa tabela nesse tanto aí. Quer dizer, bota aqui, daqui a pouco eu vou falar do pessoal aí, elogiar. Vou elogiar. Bota aí a tabela. Ó, há um tempo que eu nunca lembrei de trabalhar com futebol, 13 anos que eu tô na TV, de ter uma tabela nesse momento do campeonato, 15ª rodada, vamos pra 16ª, desse jeito aqui. O Vasco ontem, de uma loucura, o Vasco jogou por último, né? Tá 8h30. O Vasco jogou e se ele perdesse ou empatasse, ele podia estar na zona de rebaixamento. Começou na zona o jogo. Começou na zona, né? Ele ganhou 1-0, placar magrinho, e ele foi para 8º colocado com 20 pontos, o Vasco. O Palmeiras é o líder com 34 pontos, o Flamengo tem 30 pontos e é segundo colocado, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Então, a gente tem aí, numa imaginação, podendo ter um anímico de 3 pontos aí. Nessa tabela só não vai mudar uma coisa. O quê? Quem vai brigar pelo título. Já que a Leila Pereira falou que o Flamengo é o Real Madrid da Shopee, o Barcelona da 1º de março e o Real Madrid da Shopee vão ficar brigando pelo título. Só isso que não vai mudar. E o Barcelona foi campeão esse final de semana, hein? Aí tem o Fluminense, que é o Atlético de Madrid da Uruguaiana. Pode pensar e sonhar com alguma coisa. Mas de resto é isso. Não, é sério. De manhã, o pré-treino tava hoje, né, Benê?
O teu pré-treino, tu já Eu vou te treinou de contar a manhã? verdade. Eu achei que não tinha tomado a cafeína e tomei de novo. Ai, Dose sabia dupla. que tava diferente. O São Paulo tem 24 pontos, é o quarto colocado. Agora vamos pros cariocas. O Vasco é o oitavo colocado com 20 pontos, empatado em número de pontos com o Bragantino, que tá em sétimo. Olha só, 4 pontos, gente. Isso é muita loucura. 4 pontos separam o Vasco, que é o mais próximo carioca do G4, do G4. Eu não tô falando do G6. O G6 são 2 pontos só. Faz essa conta rapidinho, Caio, pra mim. 3 pontos. Bora, cara. 3 pontos separam o Vasco da zona de rebaixamento. Gente, se vocês não estão assustados com isso, vocês não estão? Muita Eu coisa. tô muito assustada com essa tabela desse ano. Tá tudo embolado. Nesse momento, a gente já começava a desenhar um time que já caiu. Tudo bem que a Chape tá muito, muito, muito abaixo. Mas a Chape não tá jogando mal. Eu assisti ontem Chape e Mirassol. A Chape não tá jogando mal. Compete. 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 Só espero que na Copa do Brasil não faça graça. Hein? Sim. Porque é o meu adversário na Copa do Brasil. Mas tá aí muito embolado. O Caio Caesa, você lembra de ver uma tabela desse jeito, Caio? Não me lembro, Fernandinho. Com essa quantidade de time empatado, eu não lembro de ver. E o empate do Botafogo ontem foi importante porque, assim, ele tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. É ruim? Sim. Mas podia ser pior. Podia estar com a mesma pontuação do Grêmio. Não estaria na zona pelos critérios de desempate, mas estaria ali empatado em pontos com o time que abre a zona do rebaixamento. Seria pior ainda. Então... Mas ele tá a 4 pontos do G6. Sim. 4 pontos é uma... E detalhe, vitória, tem alguns clubes que, se a gente olhar assim o desempenho, por exemplo, eu não acredito no Corinthians brigando ali embaixo até o final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também. O Cruzeiro. Não, o Cruzeiro sem sombra de dúvida não. Porque pra mim, nessa altura do campeonato, o Cruzeiro ia estar ali, mais ou menos onde está o Fluminense e São Paulo, sabe, brigando pelo G4. Eu não acredito, por exemplo, num Grêmio ficando lá embaixo, embora o Grêmio tenha jogado mal contra o Flamengo, mas a fase não é tão ruim assim pra estar numa zona de rebaixamento. Mas olha aqui, aí o Cruzeiro fica a dúvida. tá a 5 pontos do G4. Exato. Aí fica a dúvida, como é que vai ser Isso é o muita Mirassol loucura. pós-Libertadores? Porque em algum momento eles serão eliminados da Libertadores. Eu não acredito no Mirassol chegando na final, com todo respeito ao Mirassol. Acho que nem montaram o time para isso. Será que vai ficar para sempre ali no Z4? O Vitória, por exemplo, que era um time que a gente botava para brigar na parte de baixo, é um time extremamente complicado de se enfrentar. Muito. Compete demais, em altíssimo nível, sobretudo lá no Barradão. Então, assim, eu tô com vocês, é um campeonato brasileiro totalmente adverso, assim, porque eu não imaginava chegar nessa altura do campeonato e estar desse jeito. Sabe outra loucura dessa tabela que o Renato até citou entre linhas ali na coletiva dele ontem? Do G5, o Vasco tem 4 vitórias e um empate, não perdeu para ninguém. E dos 3 últimos, o Vasco não ganhou de ninguém. Mas isso aí, quem faz isso no inverso é o Palmeiras, né? Então, mas esse ano tá conseguindo bater de frente com os times lá de cima. Porque nos outros incrível. anos o Palmeiras fazia o isso, inverso. era o inverso. Ele perdia pra todo mundo do G4, mas ganhava o pra resto do campeonato. todo mundo de resto. Olha aqui, ó. Falando do Fogão ainda, eu tava lá... Não vou falar não. Aí o Arthur Cabral tava no lugar certo, na hora certa, e marcou o gol de empate contra o Atlético Mineiro em 25 partidas na temporada. Ele marcou 6 gols e deu 2 assistências. Tá aí. Olha, eu vou falar muito sinceramente, tá? Muito sinceramente. A fase do Arthur era muito ruim, tá? Na minha opinião, hoje ela é regular. Vene, não sei se você concorda comigo. A gente faz a brincadeira aqui da fila do perdão, abre a fila do perdão. Eu acho muito importante isso pela relação da torcida com o atleta. Isso é muito mais importante do que a gente imagina. Eu sempre falo, se vocês tivessem amizade com alguns jogadores, vocês iam entender o quanto que algumas coisas machucam. Eles ficam sabendo, eles leem, eles sabem. Ah, mas eles ganham muito pra isso. A gente sabe de tudo isso. E eu sempre falo dos prós e contras de você ser um jogador de futebol. Mas é muito difícil a gente lidar com a nossa inteligência emocional nesse sentido do jogador. E às vezes é difícil, é duro. E o Arthur, obviamente, passou um momento muito difícil ali, de quase um ano. Não, vamos lá, uns 7 meses, 6 meses, de um desempenho muito, muito, muito abaixo da prateleira que ele se encontra, porque ele é um jogador que não ganha o que ele ganha, porque ele tem um bom DVD. Ele ganha o que ele ganha porque ele é um bom jogador, mas a fase não era boa. Agora ele conseguiu romper esses números tão negativos, mas também não acho que ele tá, voando, sabe, Vene? Eu acho que ele ainda pode entregar mais
do que a gente tá vendo. Mas agora eu já tô colocando ele num momento mediano. Você concorda comigo? Concordo, Fernandinho. Inclusive, esse jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro, acho que resume bem o que é o Arthur Cabral atualmente. Porque se olhar o desempenho dele durante a partida, não foi um desempenho bom. Mas ao menos ele fez um gol, botou a bola na rede e conseguiu um ponto extremamente precioso para o Botafogo fora de casa, diante de um jogo que estava praticamente perdido. Aos 44 minutos do segundo tempo ele foi lá e fez o gol. Isso é importante do artilheiro. Isso é importante, mas eu concordo com você que ele pode desempenhar muito mais. Por exemplo, eu não acompanhei, vou ser muito sincero, não acompanhei o Arthur Cabral na Fiorentina, no futebol italiano, e vi poucos jogos dele no Benfica. Mas o Arthur Cabral dos tempos de Ceará era muito melhor do que o Arthur Cabral hoje no Botafogo. Mas uma coisa o torcedor do Botafogo não pode reclamar. Ao menos a gente vê, pelo menos eu vejo vontade do jogador durante a partida. Verdade. Você vê que ele tenta, ele corre, ele se esforça. E quando ele consegue, faz o gol, você vê que ele comemora muito. Ele bota pra fora um sentimento que eu tenho certeza que ele não gosta de guardar pra ele. Que ele tenta e não consegue performar com a camisa do Botafogo. Mas sim, concordo com você que hoje é regular. Mas pode ser um Arthur Cabral muito melhor do que ele está sendo atualmente. E ele tem uma coisa meio Gru, né? Você tem filho ainda, não está assistindo, né? Meu malvado favorito. Você já viu o Gru? Ele tem uma coisa meio assim, rabugenta, mas é um fofão? Sim. Ele é uma coisa assim meio... Você vê que ele tá tentando, você vê que ele tá... Sim. Ele tá ali dando o máximo. Eu nunca vi, olha o Arthur Cabral. O cara tá lá, não tá afim. Não vi nenhum momento, nem no pior momento dele, exatamente. Mas ele dá umas reclamadas com ele mesmo, já viu? Ele, às vezes, tenta alcançar uma bola, não consegue, e ele vai uma coisa meio reclamona. E esse rapazinho aqui do lado dele tá pedindo passagem. Caio Caesar, é o Kadir, tá abraçado na foto aqui do nosso super telão no Arthur Cabral. O menino sempre que tem oportunidade, mas ele ainda peca na hora de executar a finalização. E você vê que não é falta de técnica. É realmente a experiência que pesa ali na hora de finalizar, né, Caio? Que é normal também. É um garoto muito promissor que vai oscilar como todos os garotos que vêm da base e começam a sua vida no profissional. É um outro esporte, é um futebol totalmente diferente, com um tempo de raciocínio diferente. Até ele se adaptar, isso leva o seu tempo natural de maturação do atleta dentro do futebol profissional, mas o Kadir tem um potencial enorme. E é bom até essa disputa, né, com o Arthur Cabral, porque ele aprende com um atacante de alto nível. Mesmo o Arthur Cabral não vivendo um ótimo momento, ele é um cara de muita técnica, de qualidade, que com certeza tem o que passar ao Kadir durante os treinamentos e durante os jogos também. Então o Kadir tem que tirar proveito de ter um atacante de alto nível, por mais que não viva um bom momento, mas para também servir como uma ferramenta para que ele chegue ao alto nível também. E ele tem todo o potencial para isso. Imagina que essa convivência aqui, né, é muito importante. Você pegar um jogador tão experiente como o Arthur, conviver com um menino que está começando agora como o Kadir, a gente pensa que não, mas é uma escola muito... Mal comparando Ryan e Verratti. São características completamente diferentes, mas o Verratti tem qualidade de finalização que com certeza o Ryan também observava no Quando você tem essas referências, como teve o Botafogo, teve o Tiquinho muito tempo, e depois chega o Igor Jesus, o Igor já era um jogador muito mais formado do que o Kadir, é claro, mas é sempre importante essas trocas, né? Um vai observando o outro, até na questão de personagem, de identificação e tudo mais, é importante. Olha só... E agora, hein? E agora, José? Eu não sei se eu boto Chaves, porque lá no parque... Não é parque de diversão, como é que você fala? Salão de festa. Lá no salão... Até dezembro eu tenho que aprender isso. Vai ficar tranquilo, o Flamengo emprestou o salão de festas dele para o Botafogo e não acaba que o empate não foi o maior resultado, não. A gente vai botar naquela aqui os melhores momentos, Bigode. Mas assim, fazendo uma análise fria... Arthur Cabral calando a boca do Bocão, que estará aqui quarta-feira, mais uma vez, para vocês cobrarem isso dele. Estádio lotado. O Botafogo conseguiu a despedida do Hulk, homenagens. GB, eu acho que o Botafogo fez um jogo razoável. Eu também gostei. Sobreviveu. Eu acho que não teve, óbvio, momentos em que esteve em apuros, mas também conseguiu criar algumas oportunidades, conseguiu encontrar alguns espaços, né? Eu acho que o time ainda oscila muito dentro dos jogos, né? Acho que falta ter uma constância um pouco maior. Mas a gente também não pode esquecer que o Franklin está no início do trabalho dele. Esse é um Botafogo que a gente sabe de todos os problemas que têm acontecido fora de campo, mas que dentro o Botafogo tem conseguido encontrar as alternativas necessárias. O Botafogo hoje é um time que vai dar trabalho, por mais que mas não sabe o que vai ser. O Botafogo é um time que é minimamente organizado. E eu acho que ontem teve melhor no jogo em alguns momentos, mas futebol é assim, não tem jeito, não tem muito para onde correr.
Vale destacar também o bom jogo do Neto, que ontem, assim como a gente já falou muitas vezes, que ele falhou em momentos decisivos, inclusive sendo fundamental para o Botafogo perder pontos em algumas situações, mas ontem ele fez um bom jogo, ontem ele fez algumas defesas que deixaram o Botafogo vivo, manteram o Botafogo dentro do campo com possibilidade de empatar. E aí o gol do Arthur Cabral, uma bola que ela acaba rebatendo, mas o Botafogo, se a gente parar para ver, as melhores oportunidades, a grande maioria, foi em bola aérea. Então era um caminho que esse Botafogo tinha. O gol sai de um latereio, né, do Marçal, mas eu acho que, claro que futebol não tem merecimento, mas se houvesse um placar justo ontem, esse placar deveria ter sido um empate mesmo, então acho que ficou de bom tamanho. Olha, eu tô rindo aqui porque o Vini disse que o Bocão está nesse momento, desde ontem, chorando em posição fetal. Por quê? Porque o Arthur Cabral fez gol e o Neto foi o melhor em campo. A língua do Bocão está mais queimada do que ele na noite da Tijuca, Fernandão. Olha as defesas de língua grossa. Língua de pururuca. Olha lá, algumas defesas do Neto ontem que perdoou. Tá, essa aí até eu também, né? Não, mas ele foi bem, Foi muito bem. Até aí, ó. Saiu mais vendido que não sei o quê. Acabou que deu certo. Acabou o que o Neto foi fazer ali? Mas enfim. Não sei. Mas quando tá num dia legal, tudo que podia dar errado dá certo. Mas ele foi muito bem, GV, no jogo ontem. E vontade danada da gente. E o Botafogo, também, no primeiro tempo, correu muitos riscos, né? O Atlético podia ter feito até mais de um gol no primeiro tempo. O Botafogo, quando subia para marcar uma linha mais alta, dava espaços pro Atlético, que com muita velocidade conseguia usar a bola, né, a virada de jogo muito rápida nas costas, principalmente do Alex Telles, que vem tendo problemas, né, atrás da última linha do Botafogo pelo lado esquerdo. Só que no segundo tempo volta melhor, volta com um pouco mais de ímpeto, de agressividade ofensiva, sem muito atacar a área do Atlético Mineiro, mas chutando muito bem de média distância. O Barbosa deu, que eu me lembre, 3 chutes ao gol. Para um zagueiro, você dá 3 chutes ao gol. Esse aí é um deles, em que a bola sai um pouco fraca, mas ele dá um outro de direita e um de fora da área. O Botafogo começou a arriscar um pouco mais. O Danilo teve 2 boas chances, só que as 2 caíram no pé direito, né? Não é a melhor perna do Danilo, mas o Botafogo conseguiu sobreviver, fez um gol com o Arthur Cabral, que é um centroavante que tem que estar ali para isso, quando a bola sobrar. E, gente, um gol desse é muito mais comum do que a gente imagina. A gente vê o mundo inteiro usando os laterais para colocar a bola na área, como o Renato Gaúcho diz, GV. Tá ruim, cruza a bola na área, que lá pode acontecer de tudo. E o Botafogo conseguiu empatar. Acho que diferente do Amêndola, eu não concordo com o Amêndola, acho que o Botafogo fez muito pouco para poder empatar o jogo, mas não desistiu. E isso, acho que é o que o Amêndola também quer dizer, eu também concordo com ele. O Botafogo não desistiu de buscar o empate, não desistiu de tentar alguma coisa melhor, mesmo tecnicamente estando num dia ruim. E o Atlético Mineiro também não foi brilhante tecnicamente, não, mas eu achei que conseguiu criar mais, foi muito mais objetivo com relação ao gol do adversário do que o pro Botafogo, mas empatou, voltou com um pontinho a mais, e que é importante em um campeonato como esse. O empate bom foi do Botafogo, fora de casa. Sempre luta atrás de batalha, mas conseguiu tirar ali um pontinho. Não é assim, também não é um grande resultado, porque o campeonato está muito apertado, então o Botafogo caiu na classificação. Mas jogando fora de casa contra o Atlético fazendo a despedida do Hulk, né? Foi muito Todo mundo bonito. usando a camisa escrita Hulk, várias homenagens para o Hulk, que vai jogar no Fluminense. Nesse jogo contra o Botafogo do Atlético, que o Botafogo conseguiu buscar esse empate jogando fora de casa. O Botafogo até sim, teve algumas oportunidades, não fez um jogo ruim no geral, mas como acabou saindo atrás, né, teve que correr muito para buscar esse resultado. Aí o Neto saindo para fechar ali o cruzamento, a gente já viu que o Barbosa esteve em campo, o Barbosa está acertado com o Palmeiras, mas ele vai jogar no Botafogo até completar 12 jogos, que é o máximo. E esse é o gol do Cassierra. Depois de 12 jogos não pode se transferir mais. Então o Barbosa está jogando ainda pelo Botafogo, mas vai defender o Palmeiras no segundo semestre. Olha ele tentando essa finalização, que o Everson conseguiu fazer uma boa defesa. Então o Botafogo, depois do 1-0, teve até volume. Olha aí, Danilo finalizando de fora da área, mas o Atlético se fechou e criou bastante dificuldade para que o Botafogo tivesse chances muito claras de gol.
né? Essa aí foi meio na sorte do Atlético também. Porque Agora, pegou na Franklin trave. Carvalho demorou para mexer ali, né? Então, ele poderia ter mudado o time para buscar mais esse resultado, para tentar buscar esse resultado. Acabou mexendo tarde, o Botafogo poderia ter tomado até um segundo gol em determinado momento da partida. O Atlético, na parte final, estava ali para fazer o segundo gol, só que o Atlético também não matou o jogo, né? Aí não matou o jogo e deixou o Botafogo vivo na partida para no finalzinho o time conseguir, nesse latereio é a mistura do lateral com o escanteio. É um lateral que vira escanteio, né? A bola sobrou para o Arthur Cabral empatar o jogo no finalzinho e também conquistar 1 ponto para o Botafogo fora de casa. Na classificação a gente vai ver que o Botafogo ficou um pouco para trás, porque o campeonato está muito embolado, né? Mas até pelas circunstâncias do jogo, não dá para dizer que esse empate foi um resultado ruim. Acaba sendo um bom resultado. Alfredo, e aí nesse cenário embolado, a vitória do Vasco fez o time subir na tabela, né? Bom, bora lá. Vamos ler aqui detalhes sobre o Almada, o transfer ban do Almada. Nós vendemos o jogador, então não ficamos com o jogador, não ficamos com dinheiro, ficamos só com a dívida, o transfer ban e agora possivelmente a perda de pontos. Muito obrigado, John Textor. Botafogo voltou a sofrer transfer ban na FIFA, mais uma vez pela dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada em 2024. A proibição agora é para registrar jogadores por tempo indeterminado, informa o GE essa segunda-feira, após o acordo de John Textor com o Atlanta United, né? Ele havia pago 10 milhões de dólares na primeira parcela junto ao Atlanta United, mas a segunda não foi paga. O empresário norte-americano, Textor, né, afastado da SAF, havia tentado estender o prazo para pagamento e não conseguiu, né? Também não conseguiu. Eu não daria esse prazo para ele se eu fosse o Atlanta. Ele me deve a primeira vez, não paga. Depois ele me pede um parcelamento. Eu reluto e aceito. Ele paga uma parcela, na segunda ele já não paga mais, eu vou dar mais prazo para ele, vou nada. Esse é o terceiro transfer ban em vigor no momento, depois dos causados pelas dívidas com o Ludogorets por Juan Cruz e New York City FC da Major League Soccer por Santi Rodrigues, ambas punições válidas por 3 janelas de transferências, somadas 6 janelas, 3 anos inteiros, né? Mas lógico, pagando cai a punição. De acordo com a reportagem do GE, o Botafogo já solicitou que as punições atendam às cautelares da recuperação judicial e espera que a FIFA reconheça e suspenda as atuais punições, né? Aqui está o site da FIFA mostrando, né, os transfer bans. E tem isso, né, que o Botafogo, por estar em recuperação judicial, pode incluir essas dívidas aí na RJ e não tomar transfer ban, não ter essas punições, porque vai ter que renegociar para, vamos dizer assim, pagar futuramente. Mas, né, aí depende da FIFA acolher ou não. E segundo a TNT Sport, segundo a apuração da Aline Nastari e do Rodrigo Fragoso, o clube deve efetuar em até 90 dias o pagamento de 120 milhões de reais ao Atlanta United pela transferência do Thiago Almada. Caso a dívida não seja quitada, o alvinegro corre risco de perder 6 pontos no Brasileirão. Rapaziada, o Textor vai conseguir rebaixar o Botafogo. Ele vai conseguir. E aí eu quero ver aonde estarão os que dizem aí que defendem o Textor como um paladino da defesa do Botafogo, que sempre ajuda o Botafogo, que fez bem ao Botafogo e tudo mais e tal. Olha aí a merda que ele enfiou a gente. E ainda no Instagram, né, tem esse post aqui do Glorioso Te Sigo, onde ele replica uma matéria, né, do blog do O Globo ali, né? E ele tem aqui dizendo: a reviravolta no Botafogo, segundo o jornal O Globo, informa na noite de segunda-feira, o Tribunal Arbitral da FGV devolveu os direitos políticos à Eagle Futebol Bidco na SAF e declarou irregular a eleição de Durcésio Melo como diretor interino, citando até mesmo a litigância de má-fé da empresa sob o controle
do futebol alvinegro. Além disso, a decisão suspende atos societários sem a participação da Eagle, que detém 90% das ações da SAF alvinegra e vive litígio com John Textor. Com isso, a empresa passa a ter direito de participar, até mesmo de presidir a Assembleia Geral Extraordinária marcada para a próxima quinta-feira, 14 de maio. Ficam ainda suspensos todos os efeitos do acordo de acionistas firmado em julho de 2025, um ano atrás, e todos os atos societários e atas de assembleias gerais realizadas desde 17/7/2025, sem a devida representação da Eagle Bidco, acrescenta a reportagem. A decisão também retira a proteção cautelar específica que garantia a permanência de John Textor em sua posição estatutária, separando pela primeira vez os direitos da holding da situação pessoal do norte-americano. Na prática, John Textor fica sem uma proteção jurídica individual e segue afastado por conta do conflito com a Ares Management. O Tribunal Arbitral também determinou uma reorganização do Conselho de Administração da SAF. Jordan Elliott Fitzgibbon e Kevin Weston, indicados por Textor, precisam ser substituídos por Mandy Feldman e Ron Max, indicados pela Eagle. Além disso, há a responsabilidade da indicação de um representante do Botafogo Social. Preocupado com o risco de paralisia institucional do Botafogo, a arbitragem da FGV marcou para 26 de maio uma audiência com o representante da SAF, do Clube Social, da Eagle Bidco e do Césio para buscar maior estabilidade e evitar judicialização excessiva entre as partes. Segundo a reportagem, a arbitragem da FGV passa a ter como prioridade evitar um colapso político e operacional do Botafogo. Eu não entendi essa parte não. Um dos principais ativos da Eagle Football e um dos clubes de futebol mais importantes do país. Então, né, tá aí reviravoltas, muitas reviravoltas acontecendo nessa noite de hoje. As coisas estão dando rodopios, né? Não é que o mundo não tá girando, tá rodopiando o tempo todo. E agora, será que a GDA Luma vai comprar o Botafogo mesmo? Não vai? Saiu uma notícia de que o Botafogo pegou a proposta que a GDA mandou para eles, incluiu alguns pontos, alguns tópicos na proposta e devolveu para a GDA analisar esses tópicos e ver se aceita. Se aceitar, faltaria apenas, né, a canetada de venda, né, para os caras. Mas agora, com essa reviravolta da Eagle voltando para a briga, já não sei o que pode acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.